O Centro de Integração e Reabilitação de Tomar tem vivido ao longo dos últimos anos um clima de paz podre. É a própria Fernanda Marçal, ainda presidente em funções, que o admite em entrevista exclusiva à ERTE. Aliás, a dirigente, mostrando-se muito desgostosa com a situação, não evitando mesmo alguma emoção, disse que a direção era apelidada de escumalha por parte dos cerca de 120 funcionários, de tal forma que em dia de eleições, precisamente na última quinta-feira, Fernanda Marçal apontou este clima insuportável como razão para a saída dos órgãos sociais a que ainda preside. Relativamente a um abaixo-assinado que foi entregue à direção do CIR, a ainda presidente Fernanda Marçal confirmou que a direção recebeu esse documento assinado por 56 funcionários, mas diz não lhe conferir grande importância e explicou porquê. Fica então a entrevista na íntegra a Fernanda Marçal sobre uma série de situações que fazem do CIR um autêntico barril de pólvora. Deu entrada realmente no dia 7 de dezembro uma carta elaborada pela Valência CRP e levada às restantes valências a quem foram pedidas assinaturas, e são 56 assinaturas que estão aqui, de uma série de pessoas que o fizeram. Isto para mim não tem muito valor. Sei que existe aqui no meio deste monte de assinaturas, existe aqui aqueles elementos que fazem a gestão pela negativa do trabalho da direção. Ou seja, são as ditas maçãs podres que existem no cesto e que vão fazendo apodrecer aquelas que as rodeiam. Mas são pessoas devidamente identificadas? Sim, estão aqui as assinaturas, sim. Funcionárias do CIR, sim. ligações, todas elas têm ligações ao CIR? Todas funcionárias. Todas estas pessoas são funcionários do CIR. Todos. Algumas sei que o fizeram porque ficaram com receio. Não assinar é mau, assinar pode ser melhor. Tenho receio porque esta direção está a chegar ao fim e não sabemos o que é que vai acontecer. Portanto, assinaram, mas nem sequer refletiram no que a carta dizia, no que a carta tinha escrito. São reivindicações? Não. Isto prende-se tudo com uma situação que aconteceu, que foi relativa ao nosso diretor pedagógico da Valência CRP e que iniciou funções neste ano, em janeiro deste ano. Foi feito um concurso público, foi divulgado nos meios de comunicação social e que ele e outra colega ficaram exatamente na mesma posição. E eu quero que faça questão de lhe mostrar o resultado do concurso. Ele ficou em primeiro porquê? Os dois estavam empatados, mas passou a primeiro porque entrou no CIR há mais tempo. Considerámos como motivo de desempate, o critério que usámos foi o ano de entrada no CIR. Era um ano de experiência, que fique claro, porque se corresse mal, não queríamos assumir, porque já sabíamos na altura que não íamos continuar e não queríamos deixar nesse cargo alguém que não estivesse a desempenhar corretamente as funções, porque é uma valência de extrema importância para a instituição. O que é que aconteceu? Aconteceu que ao longo do ano nós fomos detectando várias situações de incumprimento. Eu queria também só dizer-lhe que a segunda posicionada, ao dispensarmos, não despedimos, dispensámos, porque ele tinha um contrato até 31 de dezembro, tem ainda está em vigor, até 31 de dezembro. E como as funções não foram as adequadas, ou não foram cumpridas adequadamente, porque assim, só a parte informática não chega. Há toda a vertente pedagógica que é preciso ter em linha de conta naquela valência, ou em qualquer outra, mas naquela também é fundamental. Como isso não aconteceu, nós reunimos, estivemos com o Nuno, avaliámos todos os parâmetros que estavam em falta e chegámos à conclusão que, de facto, não poderia continuar, porque não respondeu positivamente às necessidades da valência. E então decidimos que o contrato dele não era renovado, não foi despedido. Propusemos-lhe que continuasse a dar a sua formação TIC na instituição, como anteriormente fazia,
Ele, por sua vez, pediu-nos ainda que lhe facultássemos alguns dos módulos da colega que ia entrar em funções para o próximo ano, para que ele tivesse, digamos, um maior leque de formação compensatório monetariamente, ao que nós ficámos de analisar, isto num dia à tarde. No dia seguinte de manhã, o Nuno veio-nos dizer que se queria desvincular da instituição. Não queria nem o TIC, que ele dava anteriormente, nem os módulos que tinha proposto no dia anterior. Portanto, esta é a história. A base é esta. Mas há outro ponto que é fulcral aqui, é a requalificação profissional, que nunca ninguém teve coragem de fazer nesta instituição e que nós metemos mãos à obra e a fizemos. Com muita contradição, com muito atropelo de muita gente, que sempre foi contra. Porquê? Porque nós mudámos de uma tabela de ensino particular e cooperativo bastante mais vantajosa para uma tabela das IPSS, que de facto tem tabelas bastante mais baixas, é verdade. Mas todas as instituições do distrito já o fizeram há muitos anos. O CIR manteve-se sempre. Chegámos à conclusão que financeiramente isso não é possível. Porque cada vez mais as pessoas, nomeadamente os técnicos, vão subindo de escalão à medida que têm direito a isso, como é lógico, pela lei, e o que é que acontece? Acontece que o CIR não tem capacidade financeira para lhes pagar. E daí que nós nunca desistimos da requalificação. Mas nós já estávamos a prever que isto um dia ia acontecer, porque notávamos que as participações reduziam-se, que as pessoas nos olhavam de esguelha, que éramos pessoas não gratas na instituição. Olhe, quando alguém apelida outro de escumalha, o que é que lhe parece? Era assim que nós somos apelidados aqui. Ao fim de 5 anos de trabalho aqui, de esforço contínuo... Mas apelidados por quem? Por funcionários. Pelos funcionários. Sim. Por causa da requalificação. Pronto, entendida que está esta situação, outra parte deste texto refere-se a essa possível senhora que irá então assumir as funções, com a possibilidade de ser então da família de algum dos membros da direção. Isto acontece? Pura mentira. De nenhuma de nós. Eu nem a conhecia sequer. Eu já a conhecia porque trabalhei ainda com ela há algum tempo aqui, mas não é familiar de ninguém. Mas vocês podem investigar o que quiserem, estejam à vontade, e agradecia mesmo que o comprovassem que ela não é familiar de ninguém da direção. Aliás, penso que até de ninguém da instituição, mas pronto, isso já não posso garantir. Mas da direção não é seguramente. Professora Fernanda Marçal, então prosseguia. Há aqui registro, e aqui fala-se, mais uma vez sem citar nomes, de que esta direção colocou ao seu serviço um assessor, pagando-lhe então uma verba de 1.600 euros por mês. Deixando esta questão financeira de lado, é verdade que esta direção, e há eleições precisamente nesta quinta-feira, é verdade que esta direção renovou o vínculo deste referido assessor? Não? Não, e vou-lhe provar que não. 22/1/2014. Ou seja, termina agora. Vai terminar. Não há renovação. Mas se procurarem o site, vocês encontram. Encontram lá tudo. Fizemos renovações, sim, de empresas que são de continuidade e que são fundamentais, empresa de alimentação, empresa dos combustíveis, e que não podíamos estar à espera que viesse uma nova direção, porque isto tem prazos e demora o seu tempo. E sim, aí fizemos. Não deste senhor. Pronto, nós não sabíamos de quem é que efetivamente estava aqui em causa, por isso pergunto-lhe, esta verba então 1.600 euros por mês, e ainda há pouco sublinhou que da direção estavam aqui em regime de voluntariado, a custo zero. Como é que se justifica uma verba destas para uma instituição de solidariedade social? Considera que se justifica? Justifica, mais do que justificado. E vocês, se quiserem comprovar, tiveram a oportunidade ao longo destes 3 anos, porque é desses 3 anos que falamos, porque ele esteve na direção anterior, agora já não esteve como elemento da direção, mas como assessor de direção. Porquê? Porque ele está em todas as atividades. Ele organiza atividades, ele faz todo o trabalho de articulação, intervalências que tem que ser feito, porque é assim, nós não podemos ver o CIR como o víamos há 15 anos atrás. O CIR cresceu muito. O CIR exige uma pessoa aqui a tempo inteiro, porque são constantes telefonemas, são constantes situações internas para resolver, de viaturas, de articulação de pessoas, sei lá, uma série de situações que se passam aqui que é o dia todo em serviço. E a direção, nem esta, e estou convencida
não sei se me engano, mas de certeza que não, nem nenhuma direção vai estar aqui um dia inteiro, uma semana inteira, um mês inteiro, um ano inteiro, porque não vai. A verba, não sei se falou em verba, não? Falou. 1.600. É o que vem aqui. É o que está lá, é o que está sublinhado na informação, pois essa verba não corresponde de modo nenhum. Tinha aí, não sei se onde é que ficou, eu tinha aqui informação também sobre isso. A verba que está aqui contratualizada são, nos 3 anos, 43.750 euros. Mas não nos podemos esquecer que este montante não é aquilo que, no fim de cada mês, vai líquido para o assessor. Porque ele tem que pagar a sua própria segurança social, tem que pagar os seus impostos, o CIR não tem essa responsabilidade. Portanto, ele, no final de cada mês, fica com menos de 1.000 euros líquidos. Eu não queria, no lugar dele, o trabalho que ele faz pelo montante que recebe. Mas também... Então, com ligação, com vínculo com os tais recibos verdes, é isso? Sim, exatamente. O que é menos benéfico para a pessoa, como sabe, não é? Mas recebe 12 meses? Recebe 12 meses, sim, recebe. Muito bem. Outra situação tem a ver aqui, isto os temas vão surgindo conforme tem aqui este alinhamento. Foi outro despedimento, aqui referem-se a um senhor deficiente físico, foi despedido há alguns meses, passo a citar, alegando a direção ter falta de receita para o seu vencimento. Estamos a falar, sim, falta de receita, cortes, portanto, cortes da parte do POPH, que na altura ainda era o POPH que tutelava, digamos assim, todos os reembolsos da formação profissional e, se quiser comprovar, aqui está, portanto. Já agora pedi-lhe para ler para quem nos ouve, também seria importante perceber. Portanto, de acordo com a reunião do dia 24/10 com a entidade, não foram aceitas as despesas imputadas com as taxas de afetação de Carlos Farinha para 50%. Aí, então, em 2 anos, portanto, isto refere-se a 2014, e aliás a data é 24/10, isto é 2014, ainda conseguimos manter este senhor durante estes 2 anos. Mas chegámos ao fim desse tempo e verificámos que não era possível. Porque aqui temos que analisar a questão da formação na Valência CRP. Os formandos diminuíram. Porquê? Porque nas escolas eles agora ficam até aos 18 anos, o que veio fazer com que tenhamos um menor volume de formação. Ora, tendo nós um menor volume de formação, automaticamente existe um menor volume de trabalho. Isto não me parece difícil de entender, tanto que nós nem podíamos fazer nada relativamente a isto. Estava lá X formandos, pois é evidente que, tendo nós capacidade para 99, que eram aqueles que tínhamos normalmente em anos passados, era sempre na casa dos 99, que é a nossa lotação, nunca mais conseguimos esse montante. Temos tido 50 e tal, agora temos 70 e qualquer coisa, mas é assim, lá está. Havendo uma diminuição de formantes, diminuiu o trabalho e eles analisaram, cortaram. Tão simples quanto isto. Professora Fernanda Marçal, então agora já esquecendo este texto e tendo em consideração aquilo que a professora já aqui sublinhou e utilizou aquela expressão escumalha, eu agora perguntava-lhe como é que é possível gerir então uma instituição da grandeza do CIR quando há então esta convivência entre funcionários, não todos, acredito eu, mas entre parte dos funcionários e a direção, e empregando-se estes termos, como é que é possível gerir então o CIR? É muito difícil. Quero que lhe diga. Muito, muito difícil. E até lhe digo mais. Levámos até ao fim porque, pronto, eu não gosto de desistir das coisas a meio. Porque gosto do CIR, porque estive cá a trabalhar 30 anos e porque uma das nossas, digamos que isto já acontece desde há algum tempo atrás, não é novo, não é de agora, não é uma coisa que caiu aqui, portanto, era uma coisa que nós já nos vínhamos a perceber há um tempo e ainda no tempo em que estávamos os 3 aqui na direção, foi, digamos que como que uma aposta, não vamos desistir, porque as pessoas queriam que nós desistíssemos. O objetivo número 1, vão-se embora, mas nós não fomos. Gostamos de contrariar e ficamos. E estamos aqui. E digo-lhe uma coisa, trabalhámos muito,
esforçámos-nos muito. Vocês sabem que estávamos sempre em atividades, estávamos sempre a lutar pelo CIR, e, de facto, eu sinto-me triste. É muito Mas importante. saio de cabeça erguida. Sim. Saímos de cabeça erguida. E consciência Ao fim tranquila. deste tempo, com a transparência com que entramos, com a mesma que saímos. E sei que temos pessoas aqui que gostam de nós. E nós gostamos muito dos nossos utentes. É por isso que aqui estamos, porque senão já não estaríamos há muito tempo. Já teríamos deixado em autogestão, porque é aquilo que este grupo merece, é ficar em autogestão. Não estou arrependida, continuarei a ser amiga do CIR, vamos deixar o cargo, porque de facto poderíamos continuar se isto não existisse, mas com estes elementos, com estas maçãs podres que aqui existem, não é possível, não dá para trabalhar, não dá porque eles destabilizam qualquer pessoa. Agora, também quero dizer uma coisa, no meio das assinaturas da carta que referi há pouco, estão lá muitas pessoas que nós sabemos que o fizeram porque, enfim, tiveram receio, não estavam se calhar bem esclarecidas e sabemos que podemos continuar a contar com elas. Sabemos que são pessoas que são responsáveis, que são trabalhadoras, ao contrário deste grupo, que quer é que ninguém os controle. Eles querem viver no CIR, receber o dinheiro no fim do mês e que não haja controle da parte de ninguém. Porque isso realmente para eles é um grande problema. Que exista aqui um assessor que esteja aqui a tempo inteiro e que controle situações que não são desejáveis pela parte deles, pois isso realmente para eles é um grande incómodo. É muito incomodativo. Professora, mesmo uma última questão para finalizar e respeitando o seu estado emocional, pergunto-lhe, foi possível à direção, perante este clima complicado, digo eu, garantir que os utentes não têm sido prejudicados? Não, os utentes não saíram prejudicados. Talvez tenham saído prejudicados alguns formandos da Valência CRP, porque, vou-lhe mostrar, alguém do CRP mobilizou os formandos, escreveu esta carta e recolheu assinaturas dos formandos. Ora, um técnico que está aqui, que é da área social, que sabe que está a lidar com pessoas com extrema fragilidade emocional, como é que consegue destabilizar ainda mais os formandos que têm ao seu cuidado? É uma pergunta que eu deixo no ar.